Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pamela Araújo, sou professora de língua portuguesa do Colégio Cosmorama e hoje eu vim falar um pouquinho para o nono sobre análise da língua, focando em figuras de linguagem e em vocativo, tá? Essa matéria, ela se encontra na página 58 e eu espero sanar um pouquinho das dúvidas que vocês têm relacionado a ela, tá? Vamos lá. Metáfora é a palavra empregada em sentido figurado, conotativo, consiste em uma comparação implícita que não faz uso de conectivos comparativos. Meu pai é um touro. De fato, o pai, ele não é um touro, né? Mas ele está sendo comparado a um touro por ter características que fazem lembrar o touro, né? Vamos lá. Observe que na frase acima ocorre uma comparação entre o termo A e o termo B. Esta comparação é implícita, porque não há elementos conectivos comparativos fazendo a ligação entre eles. Pai, touro. Se pensarmos nas qualidades inerentes ao touro, saberemos o que a frase realmente significa. Touro é igual a grande, forte, bravo. O termo A, que é o meu pai, recebe por semelhança ou aproximação características do termo B, que é o touro. Sendo assim, no exemplo acima, pode-se obter a seguinte interpretação. Meu pai, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, nessa imagem, ele vai fazer a especificação. Ó. Meu pai, forte, grande, bravo, como um touro. Então, você sabe que essas três características aqui são relacionadas a esse aqui, estão sendo relacionadas a este aqui, mas são deste aqui, ok? Vamos lá. Comparação. A comparação, por sua vez, é um tipo de metáfora que faz uso de um conectivo de valor comparativo, né? Comparação, já estou dizendo que é, eu estou comparando alguma coisa. Então, a gente tem aqui de exemplo, Sabrina é delicada como uma flor. E o que marca essa comparação? O como, tá? Como é o conectivo que marca a comparação. Temos aí. Na frase acima, a comparação não é feita de forma direta. Foi necessário empregar o conectivo como para relacionar os elementos. Sabrina é uma flor de pessoa. Metáfora. Ela não é flor de fato, mas ela é comparada a uma flor. Sabrina é delicada como uma flor. Comparação. Então, quando eu utilizar o conectivo como, eu tenho uma comparação. Quando eu utilizar conectivo como só no pensamento, tá? E não colocar ele por escrito, eu tenho uma metáfora, beleza? Como conectivo de valor comparativo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a metonímia, né? É o emprego de um termo no lugar do outro, havendo entre eles alguma relação de sentido. Li Clarice Lispector. De fato, você não leu Clarice, né? Você leu uma obra de Clarice. Então, é o autor pela obra. Temos aqui, li um livro de Clarice Lispector, autor pela obra. Romeu bebeu a morte. Ele, de fato, não bebeu a morte, né? É uma forma de falar. Ele bebeu o veneno que o levou à morte. Então, aqui a gente tem o efeito pela causa. Ela usa havaianas. Ela usa havaianas. Havaianas é a marca, né? Ela usa um chinelo. Ela usa as chinelas da marca Havaianas, marca pelo produto. Então, é só essa questão da substituição que você tem que lembrar na hora de falar da metonímia, ok? Catacrese. A catacrese ocorre quando se usa uma palavra emprestada para se referir a outro contexto, por faltar uma própria que alcance tal significação. Considera-se que a catacrese é um tipo de metáfora que, de tão usada, teve seu uso consolidado. Exemplos: pé da mesa, batata da perna, braço da cadeira, asa de xícara. Então, são os termos que nós substituímos, né? Porque, de fato, a gente só vive falando, dente de alho, igual tá aqui, pé da mesa, batata da perna. E tem nomes específicos para isso. Só que nós utilizamos esses termos por já estar popular. Então, a catacrese é a figura de linguagem mais tranquila de entender. Perífrase. A perífrase é a substituição de um termo por uma expressão que o identifique, uma característica que seja amplamente conhecida. Exemplo, a cidade maravilhosa, que todo mundo sabe que é o Rio de Janeiro, por isso que está entre parênteses, tem
belas praias. Então, ele vai trazer para a gente a característica da localização, a característica da pessoa, ao invés de expor isso, tá? Sinestesia é a mistura de sensações percebidas pelos órgãos do sentido. Ou seja, um exemplo, um falar doce foi o que eu ouvi. Doce igual a paladar, ouvir, audição. Então, vai trabalhar com os 5 sentidos, beleza? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o vocativo. O que seria o vocativo? O vocativo é o chamamento, né? É o fato de você exclamar por alguém, evocar alguém, né? É você falar, ai meu Deus, você tá chamando Deus, tá clamando por ele, né? Aí você fala, Maria, desce daí, tá chamando a atenção da Maria, né? Mandando ela sair. Então, o vocativo, para que vocês consigam entender, é muito tranquilo, é o chamamento, não tem como confundir com nada. É um termo independente da oração que serve para chamar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético. Observe os versos. A quem estás carregando, irmãos das almas, embrulhado nessa rede? Dizei que eu saiba. O termo irmão das almas aparece entre vírgulas e pode ser perfeitamente substituído pela segunda pessoa do plural, vós. Perceba que o personagem Severino se refere a estes irmãos das almas, dialogando com eles, tentando saber sobre o cadáver que eles carregavam na rede. No poema Irmãos das Almas, é, portanto, um vocativo. O vocativo caracteriza-se por vir sempre isolado, não se relacionando sintaticamente com outros termos da oração. Vir sempre indicado por uma pausa, na escrita por vírgulas ou por ponto de exclamação. Pode aparecer antecedido de uma interjeição, ó, o, olá, etc. Aí, né, vem um quadrinho logo abaixo que diz o seguinte: o que é arte, gente? Tem cada coisa que o pessoal chama de arte. Olha essa imagem a seguir, por exemplo. Tem gente que chama isso de arte, mas afinal, isso é arte? Então, aqui, ele traz um texto para vocês, depois, trabalhando essas questões do vocativo e essa questão das imagens também, né? De trazer essa questão da interpretação, tanto pela imagem também. Então, acho que é isso, pessoal. Eu consegui passar um pouquinho sobre essa questão da análise para vocês. Esse capítulo do livro de vocês que fala sobre a análise da língua, ele vem focando mais nessa questão do uso da figura de linguagem e vem focando mais também sobre o uso dos vocativos por trabalhar isso em textos. Então, eu acho que vocês conseguiram entender, né? Não é um conteúdo difícil, mas, assim, eu estou aqui à disposição para que vocês me perguntem, caso vocês tenham dúvida. Aqui está muito bem explicado sobre as figuras de linguagem, então acho que vocês não vão ter dificuldade nisso também. E caso vocês precisem, podem me solicitar no WhatsApp, por e-mail, por Facebook, onde vocês quiserem, que eu estou sempre online e eu vou responder vocês, tá bom? Fiquem com Deus e façam uma ótima prova, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês. Beijo!